Estamos começando mais um Bom Dia Mercado e nessa segunda-feira temos dois grandes favoritos como destaque de jogos com liquidez e também de cotações um pouco mais esmagada. A Inter de Milão, que vive excelente fase na Itália, enfrenta o Genoa, e o Arsenal, que também vive uma excelente fase na Inglaterra, ainda em perseguição aos líderes. Liverpool e City enfrenta o último colocado do campeonato inglês, o Sheffield. Além disso, temos alguns outros jogos extras para comentar nesse planejamento. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 4 de março. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre Inter de Milão e Genoa. A Inter pode abrir aqui uma distância ainda maior da Juventus. Eu estou gravando esse vídeo na manhã de domingo. E nesse domingo a Juventus enfrenta fora de casa o Napoli. O Napoli que vem de 6-1 para cima do Sassuolo. Em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de esfera onde a Juventus não vença ao time da Napoli fora de casa, a Inter consegue abrir uma vantagem ainda maior. Nesse momento a vantagem é de 12 pontos, mas ela pode terminar com 15 talvez, dependendo da situação da Juventus fora de casa. É um adversário mais acessível, o Genoa não briga praticamente por nada no campeonato, não é um time que vai cair, mas também não é um time que vai brigar por alguma coisa na temporada europeia, é uma recuperação do Genoa que não começou tão bem a temporada assim. Como visitante, o Genoa tem apenas 3 vitórias fora de casa, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Em relação à importância, desfoque, o próximo jogo da Inter agora contra o Atlético de Madrid, no jogo da volta, vai ser só no dia 13, então existe uma grande diferença ainda. A Inter ainda enfrenta o Bolonha fora de casa. Sinceramente, acho que a Inter vem bem focada, apesar dos desfalques. A Inter ainda tem alguns desfalques ofensivos e a gente vai conversar sobre isso, inclusive um desfalque de titularidade na zaga. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao novo PDF de apoio, é só se tornar membro aqui do canal, mas ele vai estar, obviamente, disponível aqui na tela para que você veja. Você que é membro tem acesso a todas as outras mais de 100 competições disponíveis no PDF. Vamos primeiro chamar a atenção para a Inter em relação à iniciativa. Um time que saiu na frente em 100% dos jogos dentro de casa. E da última vez que a Inter enfrentou o Genoa, das últimas vezes, né, no histórico, a Inter saiu na frente em 8 dos últimos 9 confrontos. Então, a chance da Inter de Milão abrir o placar aqui é muito alto. Além disso, a Inter não perdeu para o Genoa nos últimos 9 confrontos. A Inter não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e ficou quase 70% dos jogos sem sofrer gols. O time do Genoa não é uma equipe que consegue marcar tantos gols, mas também não sofre tantos. Para um time de meio de tabela, uma média de 1 gol por jogo, até que não é de tão ruim assim. No primeiro tempo, a Inter de Milão tem muitos gols marcados, uma média de quase 20 gols, nenhuma derrota e tomou apenas 1 gol na primeira etapa. É realmente uma superioridade absurda em relação principalmente à parte ofensiva. Porém, apesar da gente já criar uma confiança na Inter em relação à primeira etapa, perceba que nessa mesma primeira etapa é o melhor momento defensivo do Genoa. Então sim, é provável que a gente tenha uma Inter de Milão controlando o jogo, é provável que a gente tenha uma Inter de Milão até talvez vencendo o primeiro tempo. Mas existe uma boa defesa do Genoa por aqui. Isso pode dificultar um pouco mais as coisas. O pior momento defensivo do Genoa não é no primeiro tempo, é no segundo, onde a equipe chega a sofrer quase 1 gol por jogo na segunda etapa. Já o time da Inter também começa a sofrer mais gols, mas mantém um número alto de vitórias e também um número alto de gols marcados. Então, se eu pudesse listar para você um tempo onde a Inter tende a ter mais superioridade, casando ali os melhores qualidades ofensivas da Inter com as fraquezas defensivas do Genoa, seria na segunda etapa e não no primeiro tempo, né? A gente tem a expectativa de uma vitória da Inter no primeiro tempo, mas o momento mais frágil do adversário é na segunda etapa, quase 62%, quase 65%, né, de derrota do Genoa no segundo tempo. Então é provável que se a Inter não abrir o placar no primeiro tempo, no segundo tempo, de tanto martelar, pode ser que ela consiga ou abrir o placar ou quem sabe buscar uma recuperação se estiver atrás do placar. Em relação aos gols de bola aérea, de cabeça, de escanteio, Genoa e Inter têm praticamente as mesmas condições. Sinceramente, as duas equipes também marcam bastante de fora da área, mas é a equipe do Genoa que sofre mais de cabeça e de fora da área. Então, no frigir dos ovos, é provável que a gente veja mais a Inter tendo condição de marcar de cabeça, porém, é importante tomar cuidado com esses gols de fora da área da equipe do Genoa. Uma curiosidade que a gente vê por aqui é que o time do Genoa não sofre tantos gols fora de casa. Em nenhuma partida fora de casa, o Genoa tomou mais do que 2 gols.
Então, para você que busca uma goleada, é sempre bom tomar um pouco de cuidado. Isso não quer dizer que a Inter não tenha condição. A Inter é líder isolado do campeonato. Mas o Genoa não é uma equipe que cede tanta oportunidade assim, tá? Nos momentos dos gols, a Inter de Milão acelera bastante no final do primeiro tempo, os últimos 15 minutos. Então, se você quer tentar buscar uma vitória no primeiro tempo da Inter, os últimos 15 minutos é um momento de muita aceleração. E também o final do jogo, principalmente ali os últimos 15 minutos. Então, a Inter acelera nos últimos 15 minutos da primeira e da segunda etapa. A equipe do Genoa volta muito bem do segundo tempo, do intervalo, né, e consegue marcar mais gols por aqui e tem a sua maior dificuldade no final do jogo. Dá pra gente listar que é um time muito organizado na defesa, mas que provavelmente se desgasta muito fazendo essa compactação defensiva, correndo atrás da bola, marcando, e no final do jogo, provavelmente já bastante desgastado, acaba sofrendo as situações de gol, né? É o que tende a acontecer aqui com a equipe do Genoa. A Inter terminou a partida com mais escanteios em casa em 85% dos jogos. Para quem gosta de trabalhar esse tipo de situação, é interessante. Terminou o primeiro tempo com mais escanteios em 100% das partidas em casa e o segundo tempo em 62% das partidas em casa. Isso aqui é interessante, eu não entendo muita coisa de escanteio, mas dá pra gente ter noção da intensidade que a Inter aplica por aqui, né? Além disso, a gente vê aqui uma média de cartões recebidas pelo Genoa de quase 3 cartões por jogo fora de casa, enfrentando uma Inter de Milão que tende a ter a bola com mais frequência ao tentar parar esses possíveis contra-ataques. Se a Inter estiver na frente, a gente pode ter um Genoa sofrendo um pouquinho com cartões. Do lado dos jogadores, temos aqui alguns lesionados. O Quadrado não joga ainda, faz muito tempo que não joga, desde dezembro. O Marcos Thuram também, se eu não me engano, previsão de retorno é para antes do jogo contra o Atlético de Madrid. O Hakan Çalhanoğlu também é dúvida. E o Fratesi também com problema muscular é dúvida. Além disso, o defensor titular, o Bastoni, vai cumprir suspensão por cartão amarelo. Então nós temos aqui, ó, o Bastoni, teve um gol marcado. Tem o Acerbi, que teve aqui 2 gols e uma assistência, que também está machucado. O Marcos Thuram, que está aqui em cima, com 10 gols e 7 assistências, se ficar de fora, é um desfalque considerável. Afinal de contas, o Arnautovic já não está numa fase excepcional. Tem o Fratesi, que tem 4 gols e uma assistência, que também é possível ficar de fora. Quem mais? E o Hakan Çalhanoğlu, que hoje talvez seja um dos principais jogadores da equipe, com 9 gols e 3 assistências. São os desfalques importantes. E, obviamente, isso vai fazer diferença na Inter. Então, antes de começar o jogo, uma hora antes, confere a escalação. O Hakan Çalhanoğlu, que está com um problema aqui no adutor, está com dores no adutor, ele vai jogar, ele está relacionado, é um jogador importante. O Marcos Thuram, que também está com um adutor machucado, ele está relacionado já para o jogo. Tudo isso é importante, tá? É para isso que serve essa parte nova aqui do PDF de apoio, para que a gente saiba a importância dos jogadores e para que você confira na hora que a lista, uma hora antes do jogo sair, qual é o real nível de desfalque dessas equipes. Do lado do Genoa não tem nenhum desfalque assim considerável, tá? Então é muito provável que venha a equipe inteira. Os principais jogadores do Genoa, o Gudmundsson, com 9 gols e 3 assistências, o Matteo Retegui, que é um argentino-italiano, né? Joga pela seleção da Itália, mas nasceu na Argentina. Esses são os principais jogadores de destaque aqui na equipe do Genoa. Se você é um trader assim como eu, como a gente tem uma Inter de Milão muito agressiva no primeiro tempo, a primeira coisa que a gente tem que conferir são os desfalques, né? Se a Inter tiver pelo menos com o Lautaro, o Arnautovic estiver num dia bom, pelo menos, a gente pode tentar trabalhar essa imposição da Inter, essa superioridade da Inter, aproveitando a estabilização do preço. Não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo para você aprender mais sobre esse modo de trabalho, sobre como se comporta o mercado de match odds e etc. É muito provável que a gente tenha um primeiro tempo de superioridade da Inter, né? O que a gente tem que entender é como o Genoa se comporta. Se é uma equipe que briga pela segunda bola e quer buscar o contra-ataque, ou se é uma equipe que só se recompõe lá atrás para compactar em bloco baixo. Como a Inter, na maioria das vezes, tem aberto o placar, a gente corre o risco, obviamente, de pegar um gol aqui a favor ainda no primeiro tempo. Se você é um punter, essa cotação de 1,25 da Inter ela é muito esmagada. É uma cotação mais próxima do justo, né? Em cotações justas, dificilmente a gente vai ganhar dinheiro no longo prazo. O que você pode tentar buscar aqui é talvez, como a gente viu ali, um Genoa mais organizado defensivamente, não tomando tanto gol no primeiro tempo, você tentar buscar uma vitória da Inter na segunda etapa, com uma cotação um pouco mais alta, tá? Lembrando, quanto mais para o final do jogo, mais risco, mas obviamente maior vai ser a sua recompensa. É provável que o Genoa já tome um gol logo no primeiro tempo? Sim. Se isso acontecer, não tem muito o que fazer. Mas quem sabe a Inter possa sofrer primeiro e ter que virar o jogo, ou quem sabe demorar para marcar. Tudo isso pode abrir ali uns caminhos
para você buscar uma vitória um pouco mais alta, tá bom? Não é um Genoa que sofre tantos gols assim, mas a gente está falando aqui da líder isolada do campeonato, a Inter, das últimas vezes que enfrentou o Genoa em casa, 3-0 e 4-0. Então tem sido frequência essas vitórias da Inter contra o Genoa com placar zerado, sem sofrer gol. Mas como é uma Inter que está muito na frente dos adversários e ainda tem um Atlético de Madrid daqui a 9 dias, eu não confiaria tanto que a Inter vai passar esse jogo sem sofrer gol, porque pode rolar ali alguma desatenção ao longo do jogo, a Inter pode marcar um gol muito cedo e acabar chamando o Genoa para cima, e o Genoa tem jogadores de qualidade com boa finalização de fora da área para marcar por aqui. Às 5 horas da tarde na Premier League, o Arsenal enfrenta o último colocado e vamos chamar assim o checkpoint dessa Premier League, o time do Sheffield, que sinceramente caminha a passos largos para retornar para a segunda divisão, com 13 pontos junto com o Burnley. Tem a pior defesa da competição, se eu não me engano aqui como mandante venceu apenas 2 jogos, é um time muito, muito frágil e o Arsenal tem obrigação, se quiser ainda pensar em título, de vencer. O Liverpool nesse final de semana teve uma dificuldade para vencer o Forest, mas venceu. Eu tô gravando esse vídeo no domingo e o City ainda não enfrentou o United, mas enfrenta o United no derby de Manchester, com uma cotação bem esmagada, é verdade, mas relativamente ao favorito, não necessariamente vai vencer, mas é um jogo difícil. E o Arsenal dos 3, vamos dizer assim, é o que tem o jogo mais fácil, né? Então precisa vencer para não deixar Liverpool e City se distanciar ou quem sabe até ultrapassar a equipe do City. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Sheffield venceu apenas 2 partidas dentro de casa nos últimos 8 jogos. O Arsenal venceu 5, vem de 3 vitórias consecutivas e vem de boas vitórias, né? Se a gente colocar aqui o Arsenal fora de casa, o Arsenal venceu o Burnley por 5-0, o West Ham por 6-0 e o Forest por 2-1. Então realmente foram vitórias muito boas da equipe do Arsenal, com essa goleada para cima do West Ham sendo talvez o de maior destaque, né? Vem de uma derrota fora de casa contra o Porto, mas é um placar cabível de ser revertido no Emirates. O Arsenal sai mais na frente do adversário, né? Tem mais iniciativa, falhou bem menos em marcar, tem um ataque muito mais efetivo, uma média de 2,1 gol por jogo marcado. A média de gols sofridos do Arsenal é bem baixa e a média de gols sofridos do Sheffield não podia ser diferente, com a pior defesa da Premier League, ultrapassando aqui a casa dos 2,5 gols sofridos por jogo. O primeiro tempo do Arsenal, apesar de não ter tantas vitórias, né, um time que venceu apenas 31% dos primeiros tempos, tem mais que o dobro de gols marcados com o adversário e bem menos do que gols sofridos, né? O time do Sheffield chega a 16 gols sofridos no primeiro tempo, então acho que compensa, né? Por mais que o Arsenal não vença tanto na primeira etapa, como a gente tem um adversário desesperado e tão frágil, é bem provável que o Arsenal consiga tirar vantagem desse fator de fragilidade. No segundo tempo, o nível de defesa do Sheffield consegue piorar, o time toma mais gols e praticamente dobra o número de derrotas, chegando a mais de 60% de derrotas. E aí o Arsenal consegue corrigir esses problemas de poucas vitórias, chega a mais de 60% e continua sofrendo poucos gols. Então, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente vai ter superioridade ofensiva do Arsenal, a gente vai ter fragilidade defensiva do Sheffield. Isso vai ser praticamente comum ao longo do jogo todo. O Arsenal é uma equipe muito forte de cabeça e também finaliza muito bem de fora da área, e o Sheffield sofre muito nesses fundamentos de cabeça, né, de bola aérea e também de finalização de fora da área. Então, se tomar a decisão de jogar de maneira compactada, o Arsenal vai utilizar as bolas aéreas para tentar buscar os seus gols de cabeça. O Gabriel Magalhães, o zagueiro, é um jogador muito forte nesse fundamento, bem provável que a gente veja finalizações dele, né, obviamente de cabeça para o gol, e também temos situações onde o Arsenal vai poder finalizar de fora da área para tentar desbloquear esse jogo. O Arsenal marca mais os seus gols do final do primeiro tempo para frente. Não é uma equipe que marca tanto no início, mas costuma marcar ali no fechamento do primeiro tempo e também nos últimos minutos de jogo. E é uma equipe que sofre mais no meio do primeiro tempo e no início do segundo, assim que volta do intervalo. Já a equipe do Sheffield, que tem pouquíssimos gols marcados, acaba marcando muito no final do primeiro tempo, mesmo momento ali que o Arsenal acelera, e também nos últimos minutos de jogo. E como sofre bastante gol, está bem distribuído, mas a maioria dos gols sofridos é na metade do primeiro tempo e nos últimos minutos de jogo. Isso aqui faz muita diferença, porque se o Sheffield, que está desesperado, estiver atrás do placar, o Arsenal pode ter sim a oportunidade de ampliar o marcador lá nos minutos finais. O Arsenal terminou a partida com mais escanteios em 77% das vezes que jogou fora, o primeiro tempo em 69% e o segundo tempo em 62%.
O Sheffield não tem nenhum desfalque, pelo que eu vi por aqui. O principal jogador aqui, o James McTee, com 3 gols e 2 assistências. Oliver com 4 gols e 2 assistências. E o Gustavo Hamer com 3 assistências e 2 gols. Do lado do Arsenal, o principal jogador é o Bukayo Saka com 13 gols e 6 assistências. E dizem que o Arsenal está tentando buscar o Sisco da equipe do Leipzig, que eu acho que é uma excelente opção, tá? Que veio do Salzburg. Não sei se essa negociação vai de fato se concretizar, se já se concretizou, mas é um jogador muito bom. Situação que a gente tem que ficar de olho nesse jogo. Gabriel Magalhães, como eu falei, um defensor muito bom de bola aérea, provável que venha aqui cabecear na área do Sheffield. Prováveis desfalques, né? O Gabriel Jesus lesionado com 4 gols e 3 assistências. O Tomiyasu também com 1 assistência e 1 gol marcado. Se eu não me engano, o Thomas Partey também está machucado, mas aí como ele vem machucado há muito tempo, ele acaba não sendo titular da equipe por aqui. O Zinchenko, que é um dos titulares, também está lesionado, não, acredito que não vai jogar, 1 gol e 2 assistências, então esses são, vamos dizer assim, os principais destaques da equipe do Arsenal, mas eu acho que não compromete, tá? Tem bons jogadores aqui para substituir. Se você é um trader, a gente tem, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, uma inferioridade defensiva do Sheffield gritante. O que o Sheffield pode fazer por aqui? Bom, ele pode tomar 2 atitudes. Ele pode ter uma atitude conservadora, chamar o Arsenal para o seu campo, né, defensivo, fazer uma compactação, um bloco baixo, tentar tirar os espaços do Arsenal e falar, olha, fica com a bola aí que a gente vai se defender aqui. É uma atitude nobre de um time inferior tecnicamente. O que o Arsenal pode fazer com isso? Bom, se a área está completamente poluída, muitos jogadores, né? Tá difícil jogar por baixo? Posso jogar por cima. Então, o Arsenal tem excelentes cabeceadores, tanto na bola aérea quanto nos cruzamentos, provavelmente vai levar perigo. Se precisar finalizar de fora da área, também é um caminho que o Arsenal pode seguir para desbloquear esse jogo. Agora, o Sheffield pode também escolher fazer um jogo kamikaze, do tipo, olha, a gente já tá num problema grande mesmo, vamos para cima dos caras, vamos tentar abrir o placar. E aí, nessa da trocação, o Arsenal pode até sofrer gols, mas a tendência é que o Arsenal marque mais do que sofra, porque ao sair para o jogo, um time que já é frágil defensivamente, tende a dar ainda mais espaço para a equipe do Arsenal. Então, é provável que se a opção 2, que é o jogo mais kamikaze, for aplicada pelo Sheffield, a gente tem aqui um jogo para gols. Talvez o 2,5 seja bem interessante. Mas, se for um jogo contido de compactação, existe a possibilidade do Sheffield conseguir segurar o Arsenal por mais tempo. E quanto mais tempo ele segurar o Arsenal, mais under esse jogo vai ficando. Então, sinceramente, como um trader, eu gostaria muito de buscar essa primeira opção, que é uma compactação do Sheffield, para trabalhar essa estabilidade da odd do Arsenal a favor deles. Mas se você é um punter, nas duas opções você pode ter oportunidade. Se o Sheffield jogar de maneira kamikaze, você pode pensar no mercado de gols. Quem sabe o Sheffield abrindo o placar, você pensando até numa virada do Arsenal. Se o Sheffield optar por uma maneira mais compactada, você pode tentar esperar para pegar um gol do Arsenal no final. Óbvio que corre o risco dele marcar antes disso, tá? Para você que quer o mercado de gols, o melhor cenário, claro, é o Arsenal na frente do placar. Porque aí, no desespero, com a pior defesa da competição, o Sheffield vai sair para o jogo e tende a dar mais espaço, tá bom? Pra gente finalizar, temos alguns jogos extras aqui nessa segunda-feira. Na La Liga você tem a opção de trabalhar o Osasuna com o Alavés, um jogo mais parelho ali de meio de tabela, o Osasuna aqui na 11ª, o Alavés na segunda, o Osasuna ali na 11ª posição, o Alavés na 12ª. Em Israel, nós temos o Beersheva enfrentando o Beitar Jerusalém, também é uma opção, o Beersheva é um time muito, muito forte. Na Turquia tem 3 opções, o Trabzonspor, que está um pouco mais alto na tabela, pega o Alanyaspor fora de casa, o Fatih Karagümrük, que eliminou o time do Galatasaray lá na casa do Galatasaray, enfrenta o Adana Demirspor. E na FC Champions League, nós temos Cristiano Ronaldo em campo contra o Al Ain, um dos principais clubes dos Emirados Árabes. Vai enfrentar o Al Nassr. Esse é um jogo de quartas de final da FC, a Liga dos Campeões da Ásia, e é um jogo ida e volta, tá? Então toma bastante cuidado, porque é claro que é um jogo muito importante, mas ele só se decide na Arábia Saudita. Então é um jogo de ida ainda, mas é um jogo curioso. Eu não tenho cotação ainda, tá cedo ainda para ter cotação, mas é um jogo interessante. Vai ser talvez um dos principais desafios do Al Nassr nessa Copa da Liga dos Campeões da Ásia. É claro, tem outras equipes, quer ver? Eu vou dar uma olhada aqui quem já passou. O Jeonbuk se classificou, o Ulsan se classificou, o Shandong se classificou, o Yokohama Marinos se classificou
Isso do lado de lá, né? Aí do lado de cá, o Al Ain, o Al Nassr, o Al Hilal e o Al Ittihad, inclusive na terça-feira. Começa as quartas de final para Al Hilal e Al Ittihad. Equipe do Benzema contra a equipe do Jorge Jesus, com Mitrovic, Milinkovic-Savic, com Maicon, com o time do Neymar, né? Porque o Neymar não joga. Enfim, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na terça-feira. Não esquece de deixar o like no vídeo. Um abraço e falou!